E aí, galera, beleza mesmo? Vamos para mais uma aula do nosso canal. Estamos comentando a playlist. Nessa playlist, a prova do Enem 2024. Agora é a questão de número 35. Galera, se liga aí, literatura. As questões de literatura costumam ser um pouquinho mais difíceis, mas com nossas dicas aqui você vai se dar bem, beleza? O assunto é prosa romântica brasileira, o nosso querido José de Alencar. Um fragmento do romance, espetacular romance Senhora da belíssima personagem Aurélia Camargo. Como sempre, a gente inicia bem aqui lendo o enunciado para vocês. Vamos lá, galera. Ao tematizar o casamento, que é o principal tema do livro, casamento por interesse, lá no romance Senhora, que é o casamento era uma coisa muito importante no romantismo, né? Esse fragmento reproduz uma concepção de literatura romântica evidenciada galera, olha só o enunciado. Então, você vai ler o texto e vai ter que entender como nesse fragmento aqui a questão romântica se dá. Já sei que o romantismo adora o quê? O final feliz. Vamos lembrar um pouquinho do romantismo? Primeiro, lembrar que essa questão é a habilidade 16, é a mais comum na prova, em termos de literatura, onde você vai avaliar, vai compreender como é que se dá as características de um movimento literário ao ler o texto. Você vai relacionar essas informações na construção do texto. No caso, o romantismo, a arte da burguesia, começou ali com suspiros poéticos e saudades. Nós sabemos que foi o livro de poesia do Gonçalves Magalhães, que na poesia tivemos Gonçalves Dias, tivemos aí Alves de Azevedo, Castro Alves, gerações diferentes. Mas e a prosa, que é o objeto de estudo dessa questão? A prosa romântica tem algumas características muito importantes. Primeiro, ela era publicada em folhetins. O livro era caro ainda, né? Então, todo dia saía um capítulo lá nos jornais. E claro, o romantismo, ao contrário do realismo machadiano, o romantismo gosta de idealizar personagens, sentimentalizar personagens. Amor, né, gente? Vamos lá. Isso é uma prática muito comum. Acreditar no amor verdadeiro. Então, por isso que o casamento é um tema, porque o casamento tem que ser por amor, obviamente, né? E se foram felizes para sempre. Nem todo romance do romantismo teve o final feliz, né? Você tem, por exemplo, alguns exemplos que Iracema não é tão feliz assim, né? Ela morre no final, tá? O que é o enredo linear? Lá no realismo é o antilinear. Linear é quando você claramente percebe começo, meio e fim. Tá? Isso é uma marca do romantismo. E, claro, agradar a classe burguesa, porque era o maior público leitor da época. As outras pessoas sabiam ler. Alencar, gente, tem uma particularidade. Ele foi eleito pelo próprio Machado de Assis, está lá na Academia Brasileira de Letras, um busto em homenagem ao Alencar, patrono ou patriarca da literatura brasileira. É um cara que escreveu mais de 20 livros, e ele escreveu os chamados quatro tipos, atenção, quatro tipos de romantismo, tá? De romance romântico. Romance, estrutura narrativa, romantismo é a escola literária. Então, romance romântico não é pleonasmo, tá? Quatro formas de prosa romântica: a prosa urbana, a prosa indianista, a prosa histórica e a prosa regionalista ou romance regionalista. O Alencar participou dos quatro tipos, cara. Todos, ele escreveu todos. Mas destaca-se o fato de ele sempre buscar uma linguagem brasileira. O Alencar sempre buscou muito isso, distanciando um pouco da língua portuguesa padrão, formal, digamos assim, tá? Outra coisa importante é a abordagem de temas diversos. Ele escreveu os quatro tipos. Na categoria de romance urbano, destacam-se três livros, porque são personagens femininas como protagonistas. E ele teve tanto medo desses personagens protagonistas que ele usou o pseudônimo. Sociedade Patriarcal, lembremos, né? Mas a Aurélia Camargo e Senhora, a Lucila e a Diva são personagens femininas interessantes. Sabia que já virou novela? A novela Essas Mulheres, TV Record, tá? Agora, por que eu botei o coraçãozinho ali com o símbolo do dinheiro? Porque um dos temas do romance Senhora é o casamento por interesse, onde o narrador condena o fato de que o Seixas, Fernando Seixas, era um bom vivan, apaixonado por Aurélia Camargo, eram apaixonados na adolescência, mas eles vão noivar e ele vai trocá-la por uma outra por causa do dote, né? Porque se pagava o dote. É o casamento por interesse. E é esse fragmento que está na questão, tá? É o momento em que a Aurélia, aí acaba que tem uma reviravolta, por isso que é importante conhecer os principais romances da literatura brasileira. Às vezes você tem nesse contexto, facilitaria a sua resposta. A Aurélia acaba ficando rica depois de receber uma herança, e ela literalmente vai comprar o Fernando, ou seja, ela toma o noivado da outra, pagando um dote melhor, compra ele, no dia do casamento ela anuncia isso. Agora é a hora da vingança, né? Nesse momento os dois estão conversando. Eu lhe juro, Aurélia, estes lábios nunca tocaram a face de outra mulher. Noite de núpcias é a hora de os dois ficarem juntos, mas ela vai jogar na cara dele.
tá? Meu primeiro beijo de amor guardei para minha esposa, para ti. Ah, ela dá uma cutucada. Para mim ou de outra mais rica? Disse ela, retraindo-se para fugir ao beijo do marido e afastando-se com a ponta dos dedos. A voz da moça tomara um timbre cristalino, eco da rispidez e aspereza do sentimento que lhe sublevava o seio e que parecia ringir nos lábios como aço. Aurélio, o que significa isso? No Tinúpcios o cara quer, né? Namorar, né? Ela disse, não, aqui não. Você me largou por outra. Eu lhe comprei, agora é a minha vez de impor para você aqui. Aí ela vai dar uma lapada. Representamos uma comédia, na qual ambos desempenhamos nosso papel com perícia consumada. Podemos ter esse orgulho, que os melhores atores não nos excederiam. Mas é tempo de pôr a termo esta cruel mistificação, com que estamos encarnecendo mutuamente, Senhor. Ela chama de Senhor e ele chama ela de Senhora. A chama de Senhora. Por isso o título do livro. Senhora é que manda, que domina. Entremos na realidade, por mais triste que ela seja. E resigne-se cada um que é. Eu, uma mulher traída. Você me trocou por outra, por dinheiro. E o senhor, um homem vendido. O senhor se vendeu para ela e depois se vendeu para mim. Vendido? Exclamou Seixas Ventral. Vendido, sim. Não tem outro nome. Sou rica, muito rica, sou milionária. Precisava de um marido, traste indispensável às mulheres honestas. Olha a cutucada que ela dá na sociedade. Nossa, que pareceu até um romance realista, né? Parecia o Machado de Assis cutucando, mas é um romance romântico. Que no final vai ser feliz. O senhor estava no mercado, comprei-o. Custou-me 100 contos de réis. Foi barato, não se fez valer. Rapaz, aí a Aurélia também tá humilhando, né? Tá botando mesmo pra arrebentar. Foi traída, né? Trocada por outra, por dinheiro. Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza por este momento. Que momento? A vingança. Agora, em cima disso, esse fragmento é a parte romântica do romantismo? Não. Tá? Então, o que ele reproduz? Qual é a característica? Igualdade de gêneros? Como? O que tem a ver isso, né, gente? Por favor, o tema do romantismo não vai nem trabalhar com isso aí, não. Tem nada a ver com a questão de gênero, masculino e feminino. Até porque não é igualdade, né? A mulher poderia, o casamento era feito por dote, o homem poderia trocar por um dote maior. Que igualdade é essa? A mulher não podia fazer isso. Importância, nossa, castidade. Ah, porque no Tinúpcios não rolou nada. Tem nada a ver, galera. Agora, essa letra C, se fosse até um trecho realista ou modernista que trabalha com a questão social, poderia ser. Você pode ter pensado, mas é uma questão social isso aqui? É uma questão matrimonial, não é uma questão social, digamos assim, tá bom? D. Interferência da riqueza sobre o amor. Em que sentido? Foi o dinheiro que fez ele trair ela para ficar com a outra. Você tá o noivado. Mesmo tendo beijado, como ele disse, mas largou um para ficar com o outro. E depois ela vai lá, resgata e compra ele. Então tem a ver com riqueza? Tem. O amor está, infelizmente, aí nesse caso, subjugado ao dote, ao casamento, ao dinheiro. Pelo contrário, né? Está desvalorizando as relações interpessoais, né? Porque se o dinheiro está botando na frente. Então, gente, uma questão que não foi difícil, principalmente se você tem noção do romance senhora. Por isso que a gente diz, né? Quando a gente vai dando aula de literatura, a gente fala das principais obras da literatura brasileira, o Enem conta que você tem esse acesso à leitura. Portanto, letra D de dado. Beleza? Quero fazer um convite para você. Tá? Vou dar tempo para você se preparar para o Enem e para outros vestibulares. Fale comigo no Instagram, apenas R$19,90 um e-book com 100 questões de linguagens comentadas para você. Língua portuguesa, literatura, arte, todos os assuntos da área de linguagem para você por apenas R$19,90. Muito obrigado, não esquece de deixar aí o seu like, o seu comentário, compartilhe nosso vídeo. Muito obrigado, tem mais coisa no canal para você. Valeu!